E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer essa transmissão ao vivo para citar algumas coisas bonitas que tem aqui nesse livro, ó. Bora pra Vida, Carlos Bregantin. Eu tive o privilégio de adquirir e chegou nessa semana aqui em casa, lendo algumas coisas, eu fiquei bem contente. Que na verdade são textos extraídos do próprio Facebook do Carlos Bregantin, que é mentor do Caminho da Graça em São Paulo e é uma pessoa que eu admiro muito. Ele mandou essa semana, mandou com uma dedicatória. Aqui tem ele, para quem não conhece, é ele. Aqui, tá vendo? Carlos Bregantin, casado, 2 filhos, mentor do Caminho da Estação do Caminho da Graça em São Paulo, membro do Conselho da Missão Sena e participa do web programa Papo na Rede. Aliás, esse programa dele é muito bom. É www.koinoniaonline.net. Ali eles reúnem pessoas muito queridas assim do meio batista e outras pessoas também de outras comunidades. E já assisti o João Alexandre, já assisti o Ariovaldo Ramos, o Ed Renekiewicz, já assisti também vários cantores que eu gosto bastante também, Guilherme Kerr, dentre outros. Quando vocês puderem, entrem lá no www.koinoniaonline.net, Koinonia com K. Bom, vou ler algumas coisas que está escrito aqui no livro para vocês verem que legal. Amor e desprezo. O amor não suporta o desprezo. Quer punir quem ama, seja indiferente ao seu amor. Olha um outro aqui, sobre perdão. O perdão liberta o que perdoa e o perdoado de modo perdão. De novo. O perdão liberta o que perdoa e o perdoado, de modo que nenhum e nem outro ficam reféns um do outro. O perdão também é nosso. Olha um outro, da simplicidade e complexidade de tudo. Ele diz assim: tudo é muito simples, ao tempo que tudo é muito complexo. Além de que tudo é muita coisa e tudo não é tudo para todos ao mesmo tempo. Bom é dar valor a tudo e extrair ou imprimir significados de tudo, até do que se deve desprezar. Olha que lindo esse. Avisem a todos, é o título. Diz assim: aos seguidores de Jesus de Nazaré, avisem o maior número de pessoas, todas, se for possível, que o eterno Deus e Pai os ama e os quer de volta para juntos se assentarem à mesa e celebrarem a amizade que foi resgatada na cruz. Avisem a todos que o Pai eterno está de bem com a humanidade, por causa do Filho, Jesus de Nazaré, que na cruz a todos reconciliou. Avisem a todos que puderem e roguem a todos para que experimentem o amor do Pai e saberão o que é de fato o amor, amar e ser amado. Avisem a todos e vivam como reconciliados. Bonito, né? Essa é uma das mensagens mais bonitas. Olha um outro texto bem legal aqui, ó, do Carlos Bregantin. O Evangelho no chão da vida.
Observando o atual momento geopolítico, econômico, religioso no mundo todo, sinto-me um seguidor de Jesus de Nazaré, fazendo um caminho junto com muitos pelo mundo afora, onde o Evangelho vai ganhando os corações de tantos que jamais se enfileirarão na oficialidade, mas na extraoficialidade, servindo e construindo um mundo melhor a partir de pessoas melhores. Interessante isso, né? Um mundo melhor só se constrói a partir de pessoas melhores e não de ideias melhores. Um mundo melhor só se constrói por meio de pessoas melhores. Daí ele diz assim: sou um destes que sonham e creem no Evangelho no chão da vida. Muito legal. Dá vontade de ler o livro todo. Do discurso à prática. Vou ler esse para vocês. Se creio e proclamo que tem um Deus, preciso viver no cotidiano essa realidade, essa verdade. Não posso proclamar que há um Deus e viver como se ele não existisse. Não posso viver como alguém que não tenha que dar contas. A graça de Deus me torna cativo do amor, cativo do bem, cativo da fé, cativo da esperança. Não posso, com os mesmos lábios ou dedos que dizem e escrevem essas verdades, dizer e escrever o que não condiz com essas verdades. Por isso oro. Pai, aproxima-me de Ti e de tudo que creio sobre Ti, e me ajude a viver como creio e não como penso, e não como quero, muito menos ser levado por qualquer condicionamento que me desvie de Ti e do Seu amor. Amém. Do discurso e da prática. Deixa eu dar uma olhada aqui. Idas e vindas. Esse é um outro texto. Diz assim: todo caminho de volta é mais complicado que o caminho de ida. O deslumbramento da ida não banca a aridez da volta. Idas e vindas só comprometem ainda mais os relacionamentos, ao tempo que ficar requer uma profunda disposição para novos acordos, e uma nova aliança e uma nova caminhada. De qualquer forma, se é ficar, ficar por inteiro. Se é para ir, que seja consciente e responsável. Se é para voltar, saiba que a jornada não será a mesma da ida. Apliquem do modo que vocês entenderem, segundo o momento que cada um vive. Muito bom, muito interessante. É verdade. A ida não é a mesma coisa da volta, não é o mesmo espírito, não é a mesma dimensão. Há dificuldades próprias, tanto da ida quanto da vinda. Carlos Bregantin, no seu livro, também diz assim. Tem um texto cujo título é Voar na Mesma Direção. Bom é lidar com nobreza dentro do possível para se preservar os mínimos razoáveis de dignidade. Há relacionamentos cujas almas se descolaram, porque a alma não se contém em fronteiras estreitas. A alma tem asas, e quem tem asas voa se estas não forem podadas. Nos relacionamentos, bom é que as almas voem na mesma direção. A alma é única, mas não dá conta de si sozinha, precisa de par. Quem se importa sabe como se fazer presente e ficar perto. Quem se importa, se importa. Quem se importa, se reparte. Quem se importa, ouve. Quem se importa, fica perto. Quem se importa, se envolve.
Quem se importa se mobiliza. Quem se importa ora. Quem se importa se manifesta. Muito interessante. Acho que eu vou citar esse texto amanhã. Amanhã eu vou fazer o diálogo entre amigos com meu primo e nós planejamos de falar sobre a amizade. E é isso, né? Uma amizade não é feita unilateralmente, né? Uma amizade sempre é o desfecho, o desdobramento de duas pessoas que se importam uma com a outra, que se repartem uma com a outra, que ouvem uma a outra, que querem ficar perto uma da outra, que se envolvem uma com a outra, que se mobilizam uma na direção da outra, que ora uma pela outra e que se manifesta. Que presente, que livro maravilhoso é esse, hein? Que coleção maravilhosa. Quem se importa ouve, é isso mesmo, Marta. Quem se importa ouve. Um outro texto aqui, interessantíssimo. O título é Fechando e Abrindo Ciclos. Esse é um pouquinho maior, eu vou ler. Só me faz bem. E só vai fazer bem para vocês também. Na jornada da vida, descobri que os ciclos são variados e todos têm sua importância e significados. Há ciclos curtos, médios e longos. Há aqueles tempos que chamam de entre-ciclos. São os tempos de intervalo entre ciclos importantes e significativos. Há ciclos iniciados dentro de outros ciclos, isto é, ciclos não fechados ainda, e neste caso sempre causam algum tipo de caos. Mas é a partir do caos que se cria muito do que precisa ser criado. À medida que se tem a chance de chegar aos 60 anos, fica mais fácil olhar para trás e identificar melhor os ciclos vividos. Disto aprendi que há pessoas que se tornaram vitais em cada um dos ciclos que vi e vivi. Vitais mesmo, no entanto, ficaram na memória. Por mais intensos que tenham sido os relacionamentos, hoje são memórias. Memórias fortes, significativas, mas memórias. Isso tem a ver com a máxima dos relacionamentos, isto é, proximidade é que gera intimidade. À medida que a distância foi tomando conta dos relacionamentos, isto é, com afastamentos provocados, causados, deliberados, necessários, circunstanciais, tipo, mudança geográfica, reconfigurações da geografia relacional, fruto de desavenças, estranhezas, divórcios, separações, enfermidades e mortes. Afastamentos provocados por mudanças de pensamentos, os mais variados tipo, convicções religiosas, políticas, culturais e outros que inevitavelmente separam pessoas. Bem, se proximidade gera intimidade, distância gera apatia e indiferença. Não apatia ou indiferença desejada, apatia e indiferença natural, como resultado do afastamento. Excetuando a morte, tudo pode ser revertido. No entanto, requererá dos interessados reaproximações que, dependendo do tempo e das circunstâncias, nem sempre é tão simples. Tenho para mim que alguns relacionamentos nunca serão mais os mesmos depois de um período de afastamento. No entanto, é possível se reiniciar em outro patamar relacional. Na jornada da vida perdemos e nos perdem. Olha que interessante. Na jornada da vida perdemos, nos perdemos e nos perdem. Memórias requerem memoriais e os tenho construído por dentro e fora de mim. Ao tempo que o meu coração é absolutamente agradecido por tantos novos relacionamentos que a cada tempo
agrego à minha vida, acrescentando qualidade e saúde relacional neste ciclo do envelhecimento, quando se colhe o que se plantou no caminho percorrido. Bora para o outono e o inverno da vida. Carlos Bragantini. Muito legal. Olha aqui sobre comunidade. Tem um com título assim: Leve, Livre e Acolhedor. Ele disse assim: participo de uma comunidade de seguidores de Jesus de Nazaré, vinculados em amor e amizade que se reúne, se encontra de maneira informal, acolhedora, leve, livre, responsável, ao redor da mesa, do pão, do vinho, da vida, do Evangelho. É a partir disto que vivo hoje no chão da vida, relendo e reinterpretando o Evangelho, buscando traduzi-lo para o meu cotidiano e o cotidiano de muitos que caminham comigo. Encorajo encontros informais, leves, livres, acolhedores, responsáveis, em qualquer dia, em qualquer lugar, qualquer hora, com quem deseja livremente participar. Espaços onde o ir e vir acontece sem constrangimentos. Muito bom, muito bom. Esse é o Carlos Bragantini, compartilhando com a gente um pouco da sua história, do seu conhecimento, das suas percepções. Tem um outro aqui, ó, menorzinho, que diz assim: da rotina normal. Alegria e felicidade que andam de mãos dadas são momentos da alma. Felizes os que as percebem e delas desfrutam, nem que sejam meros segundos na existência, que na maioria do tempo é efêmera. Por saber que o normal é a rotina e por consequência o tédio, nunca desprezo os flashes de alegria que acontecem o tempo todo em meio ao cotidiano. Muito bom. Vai mais um aí. Ai, meu Deus. Tem um aqui chamado assim: que assim seja. Que a cura encontre os enfermos, que o alívio encontre os que sofrem dores, que a paz encontre os aflitos, que a alegria encontre os tristes, que a esperança encontre desesperançados, que a fé encontre os duvidosos, que o amor encontre os abandonados, que a graça encontre os pecadores confessos e os não confessos, que o perdão encontre os ofensores e os ofendidos, que a ressurreição encontre os mortos, que o sono descanse os cansados, que os sonhos revigore os desanimados, que o perdido seja encontrado, que a noite seja vencida pelo amanhecer, que o amanhecer se apresente como oportunidades, que seja assim e muito mais aos que precisam. Amém. Amém. Eu posso ler qualquer um desses sem medo, que eu tenho aquela gostosa sensação de que a minha alma está identificada com aquilo que ele fala, sabe? Eu não li esse livro por completo. Na verdade, é um livro de trechos do que ele posta no Facebook, mas eu posso escolher qualquer um que eu não tenho nenhum retoque a fazer. Eu não tenho nada nem a acrescentar e nem a tirar. Tamanha identificação
sinceramente, do que ele escreve. Eu posso ser surpreendido em algum momento, mas esse momento é o que eu sinto, que eu percebo. Olha um outro texto. Ateu, graças a Deus. Ele disse assim: me tornei ateu no que diz respeito ao Deus do mercado religioso. Na verdade, sempre fui, mas hoje muito mais. Embora continue atuando no segmento religioso, pois há muitos com os quais eu lido e que me procuram que fazem parte deste universo religioso. Ao tempo que afirmo estar cada vez mais crente ao Deus eterno, que não se deixa rotular, muito menos se apequena e jamais se enquadra a qualquer sistema religioso. Para mim, o pior momento de um religioso é quando ele descobre que toda religiosidade não lhe deu a resposta para a sua alma sedenta do eterno. Afinal, a alma humana tem sede do Deus eterno que a criou. Outro momento crítico para um religioso é quando ele descobre que usou uma auréola tão apertada e por tanto tempo que só lhe trouxe dores de cabeça e desconfortos desnecessários. Para o religioso é complicado admitir que toda religiosidade não o imunizou contra as fragilidades do ser. Difícil admitir que continua vulnerável às seduções, que todo esforço e abstinência não foram suficientes para lhe livrar das quedas. Este é o momento da conversão para a graça que aplana terrenos trincados. Uma descoberta que deixa um religioso infeliz é quando começa a perceber que o Eterno não faz acepção de pessoas e faz chover na horta de todos, bons e maus. E pior, ouve orações dos chamados incrédulos e visita as vidas dos que aparentemente não o temem, não o reverenciam, não o louvam, não o adoram. A graça é escandalosamente abrangente. O religioso sincero é um preso em nome de um Deus que o quer livre. Lindo, né? Fantástico. Eu vou ler mais um texto e tem que parar por aqui. Senão o Carlos, o irmão Carlos vai dizer assim: poxa, Rodrigo, você já leu o livro inteiro lá na sua transmissão online? Pronto, ninguém vai querer mais comprar o livro. Ai, ai, ai. Tem um aqui chamado assim, ó, do ser em Cristo. Por ser quem sou em Cristo, sal da terra, luz do mundo, perfume de Cristo, obra de arte do Criador, preocupa-me o que penso, o que olho com os meus olhos, o que sai da minha boca, o que teclo com os meus dedos, onde pisam os meus pés e com quem me associo. Preocupa-me minhas ações e reações, meu ir e vir, meus relacionamentos, meus compromissos com a verdade, com a justiça, com a paz, com o bem comum. Não me preocupo no sentido de tentar ser o que nunca serei. Preocupo-me em ter um coração sensível e que se importa com o bom e santo nome do Senhor. Sei que o Senhor me vê pela lente da graça e do sangue com o qual fui comprado na cruz. No entanto, eu quero responder com amor àquele que tanto me amou e hoje sei, preciso dar essa resposta amorosa a tanto amor, amando aqueles em quem o Senhor escolheu ser amado, adorado e servido. Encerro este dia, esta semana tão difícil, com tantos desafios, com o coração profundamente quebrantado diante do Eterno, admitindo minhas fraquezas, fragilidades, vulnerabilidades e também o meu pecado. Por ser quem sou em Cristo, eu não posso dar de ombros e viver irresponsavelmente,
Não, não posso. Em silêncio, reverente e em oração sossego a minha alma e aguardo no Senhor o socorro que dele sempre vem. Solidário aos aflitos, aos enlutados, aos tristes, aos ansiosos, aos deprimidos, aos amargurados, aos ofendidos, aos ofensores, a todos que se sentem carentes da generosidade e graça do Senhor. Por todos e por mim oro ao Pai, na esperança de que nada e ninguém nos roube a alegria de termos sido desejados pelo Senhor. Sim, Ele nos deseja, Ele nos quer, Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos acolhe, Ele nos põe no colo. Ele aquieta as nossas almas. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, viu, meus queridos? Obrigado por me suportarem até agora e que essas palavras singelas, simples, entrem no nosso coração sempre. Nos ajudem a crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Em breve eu vou fazer outras transmissões ao vivo para citar outros textos desse querido irmão e de outros que tanto admiro e tanto sou abençoado pela vida deles. Tá bom? Um beijo para vocês, boa noite e tenham uma ótima semana. Tchau, tchau.